São quase 4.000 anos de história, então é só tipo um mini comecinho. Olá, meus amores, eu amo notícias de Egito, descobertas do Egito, história do Egito, e eu quero muito um dia ir pro Egito. E quando a gente fala de história do Egito antigo, pelo menos, são tipo 4.000 anos. É muito mais do que os nossos singelos 2.000 anos, 2020 anos depois de Cristo, né? Bom, e daí eu ganhei esse livrinho aqui, que é do Museu de Boston, que eles têm uma das maiores coleções de Egito pelo mundo, e eu decidi dividir com vocês 10 artefatos egípcios que vão contando um pouquinho, pouquinho dessa história, porque é uma longa história, né? E o nosso passeio começa pelo período pré-dinástico, que vai de antes de 3.850 até 2.649 a.C. São mais de 1.000 anos antes da primeira dinastia de faraós. Nesse momento, as comunidades ribeirinhas do Nilo começam a se juntar e formar pequenos estados ao longo do rio, que são o Alto e o Baixo Egito. E o pessoal já começa a enterrar os seus mortos com objetos que dariam apoio físico e espiritual no pós-vida. É o começo desse costume funerário que vai ser super característico da sociedade egípcia. Eu escolhi nos objetos pré-dinásticos o barco feito à mão de uma argila rosada. Ele tem linhas verticais em tinta avermelhada e o fundo achatado, como nos barcos feitos de junco ou papiro amarrado. A proa e a popa se perderam. Mas modelos de barco como esse são relativamente comuns no período pré-dinástico em sepultamentos ou cemitérios, e o intuito deles é provavelmente transportar o falecido simbolicamente para a vida pós-morte. Nessa fase pré-dinástica final e na dinastia Zero acontecem grandes mudanças. O Egito passa a ser governado por um único líder, estruturas funerárias monumentais foram construídas, as primeiras estátuas de culto a divindades foram esculpidas e surge a escrita hieroglífica. A tumba de Khafre-Mui em Ábidos é a mais antiga estrutura de pedra em grande escala desse período. E o objeto da dinastia 2 que eu escolhi foi justamente um pequeno e gracioso frasco de pomada da tumba do rei Khafre-Mui. O artesão selecionou essa pedra linda com os veios pretos e a tampa de ouro é decorada com pontinhos que dão textura ao material e é presa ao topo com uma linha delicada de ouro que imita uma cordinha. O interior do jarro foi cuidadosamente escavado com uma broca com ponta de pedra e areia abrasiva. Passamos então para o Império Antigo do Egito, ou a Era das Pirâmides. O Egito está assim em glória. A pirâmide de Djoser é considerada a primeira pirâmide a ser erguida no Egito e tem 6 mastabas. O rei Snéfero construiu a primeira pirâmide com lados lisos, que é a pirâmide vermelha. Seu filho Khufu, ou Quéops, construiu a grande pirâmide de Gizé, que é a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo. As dinastias 5 e 6 do Império Antigo começam a escrever textos nas paredes das pirâmides, que eram só para os faraós e não tinham desenhos, mas mencionam Osíris, que era o deus da vida pós-morte. É no Império Antigo, no início da dinastia 4, que as mumificações começam a aparecer. Os órgãos internos eram removidos e o corpo era enrolado em linho e colocado em um caixão. O objeto que eu escolhi desse período é um vestido, porque a gente fantasia em como os egípcios se vestiam. E olha esse vestido de linho super bem preservado, com as mangas longas, o plissado, a silhueta meio sem forma, manchas e vincos de transpiração deixam poucas dúvidas de que esse vestido encontrado na tumba de uma mulher foi usado por ela em vida. Inclusive, as roupas todas que tinham no caixão dessa mulher são uma das coleções mais preservadas de vestuário do Egito Antigo. O começo do Império Antigo é muito próspero, mas com o crescimento do país, a burocracia também fica mais complexa. A era termina com uma fragmentação do poder depois de um reinado ineficiente combinado com as condições instáveis do clima. O Egito se divide então em Alto e Baixo Egito pela primeira vez depois da dinastia Zero e é governado por famílias diferentes que brigam por território e por o que mais que brigam esses seres humanos. Mas os estudiosos acreditam que foi um momento de bastante turbulência e sofrimento.
O objeto que eu escolhi do primeiro período intermediário é um pedaço da tumba de um soldado núbio chamado Nenu, com oferendas a Anubis, que era o deus que conduzia a alma dos mortos ao submundo. Nenu é identificado como núbio não somente pelo texto, mas por sua roupa, que tem uma faixa de couro larga e a peruca encaracolada. A esposa está a seu lado e outros membros da família o encaram de frente, assim como 2 cachorros. Na parte de cima, um servo oferece bebida do jarro apoiado na mesa. Durante o primeiro período intermediário, as figuras têm características específicas como os olhos enormes, nariz, bico, membros muito longos e a maneira irreal que a esposa segura a cintura de Nenu. Daí, por volta de 2040 a.C., o rei de Tebas consegue estender o seu controle para o Egito Central e começa então o Império Médio. Osíris passa a ser popular não somente com os reis, mas com os egípcios de todas as classes, que escreviam as direções do pós-vida em seus caixões. No fim da dinastia 12, o Egito atinge uma prosperidade próxima à do Império Antigo. Senuseret III, um dos maiores faraós da história, atinge um grande sucesso nas conquistas externas e internas, e a dinastia 12 chega ao fim com uma faraó mulher chamada Nefru-Sobek, sugerindo que a linha masculina chegou ao fim. O objeto que eu escolhi desse período foi uma máscara de múmia, porque enquanto no Egito Antigo eles tentavam desenhar formas humanas nos panos que enrolavam as múmias, no Império Médio introduziram máscaras com traços idealizados do falecido e que continuaram a ser usadas por 2000 anos. A pele era coberta de dourado e as sobrancelhas e a barba eram pintadas de azul, assim como as divindades. O segundo período intermediário começa com o Alto Egito, controlado por reis tebanos da dinastia 17, e o Baixo e Médio Egito, controlado pelos Ixos, que são os soberanos estrangeiros. O Império Novo começa enérgico, com o rei Amose expulsando os estrangeiros do Egito. Seus sucessores seguem o seu exemplo e continuam as expansões de território. Quando Tutemés II morre e deixa um filho pequeno como sucessor, a sua viúva, a rainha Hatshepsut, assume as rédeas do governo, primeiro como regente, depois como rei de plenos direitos ao lado do menino que era o seu enteado. Como os reinados do Egito Antigo eram masculinos, ela é frequentemente retratada como um faraó de peito nu nas paredes dos templos. No reinado de Amenhotep IV ou Akhenaton, Aton, deus do sol, se torna a principal divindade do Egito. Os templos de outros deuses são fechados, imagens destruídas, os nomes são riscados para que se adore somente a Aton. Seu sucessor é Tutankhamon, que com a descoberta da sua tumba em 1922 é catapultado para a fama mundial. E a figura dominante da dinastia 19 foi Ramsés II. Escolhi 2 objetos do Império Novo. O sarcófago, que a Hatshepsut encomendou para ela, mas acabou sendo transferido para o seu pai. Sarcófago significa comer carne em grego e se refere a um caixão que a pedra de calcário decompunha os corpos. O outro objeto é a cabeça de Tutankhamon, que foi descoberto em 1922, serenamente descansando em seus 4 caixões e 4 santuários, um alojado dentro do outro. Ele morreu muito novo e não foi um governante expressivo em vida, mas é isso, a tumba foi descoberta perfeita e ele ganhou a história. E caminhamos para o fim com o terceiro período intermediário, onde de novo o Egito está dividido em norte e sul. Nessa época, como muitas tumbas tinham sido saqueadas, eles mudam as tumbas reais de lugar para proteção. Eu escolhi esse pingente que tem o jovem deus Sol nascendo das águas do caos dentro de uma flor de lótus azul que se abriu para revelá-lo na primeira manhã. A serpente sagrada na cabeça do deus indica sua realeza e conecta o rei ao deus Sol. O período tardio, que vai da dinastia 25 a 30, tem a terra ocupada por assírios, persas, gregos, intercalando com governantes egípcios até que termina com a conquista romana em 30 a.C. Nectanebu II foi o último faraó da dinastia 30 do Egito que fugiu com a segunda invasão persa de 342. Desse período temos a
cabeça de Nectanebo II esculpida em pedra, sua coroa é lustrosa e simplificada, a textura malhada e polida da pedra era reservada para esculturas importantes. Diz a lenda que Nectanebo II fugiu para Macedônia. Lá ele é reconhecido como um mágico, assim, habilidoso. Ele impressiona a Olímpia, que é casada com Filipe II, e aí, dessa forma, ele seria o pai do Alexandre. E aí vem essa lenda para dizer que continuam as faraós, né, comandando o Egito. Porque 10 anos depois do Nectanebo II fugir, o Alexandre o Grande chega no Egito e funda a Alexandria. Aliás, o sarcófago não usado do Nectanebo II era usado em banhos rituais em Alexandria. Daí o Alexandre vai embora para continuar as suas conquistas e deixa a dinastia ptolomaica tomando conta do Egito e que tem como última governante Cleópatra. Cleópatra é essa que se associa com o romano Marco Antônio e eles perdem para Otaviano, cometem suicídio e o Egito se torna parte do Império Romano. Sendo assim, temos o último objeto da nossa saga egípcia. Estátuas de mulheres eram raras na arte egípcia nos séculos antes de Alexandre o Grande e elas reaparecem durante a dinastia ptolomaica. Mas quem é essa figura? Rainha ou deusa? Ela se coloca com um pé para frente e os braços ao longo do corpo, como na tradição. Ela usa um chale com um nó entre os seios. A cabeça está perdida, mas a falta de cabelo no pescoço indica que ela devia ter cabelo curto. A roupa amarrada era associada nos tempos romanos com a deusa Ísis, mas os romanos pegaram a referência das rainhas ptolomaicas que se identificavam com Ísis. A Cleópatra, por exemplo, se chamava de Nova Ísis. Bom, são quase 4.000 anos de história, então é só tipo um mini comecinho de história do Egito esse nosso vídeo aqui. E eu tenho muito Egito para estudar pela frente, que bom, e eu volto aqui para dividir com vocês, amores da minha vida. Beijo, tchau!